No dia seguinte, Guiomar comenta que já deixou sua mala pronta e por isso estarão livres para partir logo pela manhã. Raul acrescenta que entrou em contato com Alberto, pedindo que ele comparecesse durante o feriado, com a intenção de que houvesse uma reaproximação entre ele e Estela, promovendo um possível reencontro conciliador. Andresa oferece um biscoito para Guiomar, que recusa com firmeza, deixando claro seu estado de irritação. Andresa comenta então que Guiomar anda muito alterada ultimamente. Raul tenta mudar o foco para uma conversa sobre saúde, mas Guiomar desabafa, dizendo que ele não pode lhe dar um neto, trazendo à tona um ressentimento pessoal. Raul, confuso e magoado, pergunta que tipo de mal ele cometeu para merecer tanto julgamento. Guiomar deixa transparecer de forma implícita que se arrepende dele ter se casado com sua filha, revelando um ressentimento profundo que guardava há algum tempo. Andresa tenta amenizar a tensão e diz que Guiomar está agindo de forma parecida com a mãe de uma amiga dela, que acabou enlouquecendo com o passar dos anos. Raul, intrigado, pergunta como isso aconteceu, mas Andresa responde que ninguém realmente entende o motivo, apenas relata o comportamento. Em tom de desabafo, Andresa admite que está com medo da situação piorar, ao que Raul responde que o problema de Guiomar é com ele, não com as outras pessoas. O momento entre os dois acaba se tornando emocional e eles se abraçam, reconhecendo que será preciso ter paciência e compreensão para lidar com Guiomar nos próximos dias. Enquanto isso, Tibério vai até a casa de Estela para lembrá-la da noite da pizza na vila. Mas ela informa que não poderá comparecer, pois já tem planos de ir para a fazenda de sua cunhada. Demonstrando cavalheirismo, Tibério se oferece para carregar a mala de Estela, ajudando-a com os preparativos. Na manhã seguinte, Diná acorda Theo e prepara seu café da manhã com cuidado. Theo, ainda um pouco abalado, atende o telefone e ouve uma voz distorcida do outro lado da linha. Trata-se de Ismael, que, disfarçando a própria voz, diz que Diná contratou um detetive para investigar os passos de Theo. Ismael chega ao ponto de descrever a aparência do detetive com detalhes e, por fim, revela o nome do homem, lançando mais desconfiança e tensão sobre a relação entre Theo e Diná. Theo permanece reflexivo logo após encerrar a ligação misteriosa e, em um gesto automático, vai até o banheiro, onde lava o rosto tentando clarear as ideias, enquanto as imagens do detetive contratado por Diná invadem sua mente. Diná, percebendo o comportamento inquieto dele, questiona se ele pretende sair naquele momento, mas Theo responde de maneira breve e evasiva que não vai demorar, deixando subentendido que pretende voltar logo. Maroca, percebendo a movimentação incomum, indaga se houve algum problema, ao que Theo responde de forma enigmática que algo está prestes a acontecer. Em seguida, Diná decide seguir Theo e o alcança, perguntando diretamente o que está havendo, mas ele disfarça, dizendo que quer apenas dar uma volta pela vizinhança. Em sua caminhada, Theo observa com atenção o detetive que Diná havia contratado, percebendo a presença constante dele por perto. Enquanto isso, Lisa exige que Agenor explique melhor os motivos que o levaram a pedir demissão do emprego. Agenor, tentando justificar seu ato impulsivo, acaba colocando a culpa em uma mulher da empresa. Mas Lisa, desconfiada, quer saber exatamente o que essa mulher teria feito. Agenor relata algumas ordens que ela costumava lhe dar, descrevendo certas tarefas que o incomodavam. Lisa então questiona se ele havia perdido a paciência, instigando a colega de trabalho. Mas Agenor, rindo com gosto, revela que, na verdade, a empurrou dentro de uma piscina, tornando o episódio ainda mais absurdo. Voltando à questão do detetive, Theo desabafa com Raul, dizendo que descobriu que Diná contratou alguém para segui-lo discretamente, o que ele considera uma enorme invasão de privacidade. Ele afirma que, com isso, finalmente entendeu qual era a grande mudança que vinha percebendo no comportamento de Diná. Enquanto conversam, ambos observam o sujeito na rua e Raul demonstra perplexidade, sem saber como reagir diante de tamanha desconfiança instalada entre o casal. Theo expressa com firmeza que já desconfiava que algo estranho estava acontecendo e que agora tem certeza de que não suporta mais esse tipo de atitude, especialmente o fato de Diná ter contratado um investigador particular para vigiá-lo. Raul tenta mudar o rumo da conversa e comenta que Andresa foi para a fazenda acompanhada por Estela e Dona Guiomar. Mas Theo, ainda alterado, se retira com pressa e Raul tenta segurá-lo, em vão. Em outro momento, Carmen entrega um documento importante para Diná, que agradece, dando a entender que a iniciativa foi acertada. Diná convida Carmen a sentar-se no sofá e, enquanto conversam de forma tranquila, ela mostra a bela vista que tem de sua casa.
Carmen elogia a paisagem e a beleza do local, mas logo em seguida comenta que Bia foi até a locadora buscar uma peça de roupa que Diná havia deixado com eles. Diná revela que desconfia fortemente que Bia está com Ismael, ao que Carmen confirma, acrescentando que a menina parecia muito contente. Diná comenta com amargura que considera Ismael uma pessoa detestável, alguém que ela realmente despreza. Maroca, depois de alguma procura, finalmente encontra a aliança de Theo, que estava perdida. Logo após, Theo confidencia a Raul que tem a intenção de dar um susto no detetive como forma de retaliação. Ele se aproxima do homem e o confronta diretamente, perguntando se ele estaria ali justamente para vigiá-lo. Raul aparece no momento e interfere, afirmando que ambos já sabem que o sujeito é um detetive particular contratado por Diná. Theo insiste em saber como foi que o investigador conheceu sua esposa, e o homem responde com tranquilidade que viu um anúncio no jornal, por meio do qual Diná o contratou. Em uma conversa paralela, Lisa comenta que Carmen perdeu o dia inteiro apenas para levar um envelope até a casa de Diná. Carmen rebate dizendo que está ciente de que Lisa não gosta dela e admite que a amiga tem seus motivos. Lisa então diz sentir pena do marido de Carmen, pois acredita que ele deve sofrer bastante ao lado dela. Carmen muda o rumo da conversa e pergunta se aquele rapaz do oculista nunca mais apareceu, deixando Lisa em silêncio por um momento antes de descrevê-lo. Carmen afirma com convicção que o rapaz parece ser muito mais simpático que os outros que Lisa já conheceu e pergunta o que exatamente ela está esperando para dar uma chance. Lisa, desconcertada, afirma que não está esperando nada, já que entre eles nunca houve nada de concreto, encerrando o assunto com um ar de dúvida no ar. Lisa relembra para Carmen as ocasiões em que esteve com aquele rapaz, explicando que, caso ele realmente tivesse algum interesse, já teria tomado a iniciativa de procurá-la novamente por conta própria. Mas Carmen comenta que, segundo o pai dela, o homem havia ficado com a impressão de que Lisa estava em um relacionamento sério. Lisa então confirma que, de fato, afirmou ter namorado naquela ocasião, mesmo sem estar completamente certa do que sentia. Em um tom de desabafo, Lisa diz que, se ele aparecesse naquele momento e a pedisse em casamento, ela aceitaria de imediato, sem pensar duas vezes, revelando inclusive o nome do rapaz. Carmen, com o seu jeito irreverente, faz uma brincadeira com o nome dele, achando graça e rindo da situação. Enquanto isso, em outra parte, Tato compartilha com os amigos o desejo de comprar uma motocicleta, deixando claro que precisa muito vencer o prêmio para conseguir realizar esse objetivo pessoal. Theo, ainda lidando com a presença do detetive contratado por Diná, reforça com firmeza que ele não deve entrar em contato com ela depois de sair do local e exige que simplesmente desapareça de sua vida. Ele ressalta que está com o cartão de visitas do homem e, portanto, caso ele insista em continuar se metendo, Theo não hesitaria em tomar providências legais e colocá-lo atrás das grades. O detetive, tentando se justificar, menciona que teve algumas despesas devido à viagem até a Brasília e pede orientação como proceder. Theo responde de maneira objetiva que ele deve reunir os comprovantes e enviar tudo diretamente ao escritório. Enquanto isso, Andresa apresenta Estela às pessoas que trabalham na fazenda e Estela, com um olhar atento, observa com admiração a beleza da paisagem ao seu redor. Em meio à conversa, Estela comenta que tem achado Guiomar um tanto estranha ultimamente, mas Andresa diz que também esperava que ela melhorasse ou pelo menos ficasse mais calma com o ambiente tranquilo da fazenda. Andresa demonstra um sentimento de saudade ao mencionar a época em que o pai ainda era vivo, alegando que naquele tempo tudo era diferente e que os dois viviam dias felizes. Estela, tocada pelas palavras da sobrinha, afirma que o lugar é realmente encantador e que está se sentindo muito bem ali, aproveitando cada momento. Andresa concorda que a fazenda é perfeita para escapar dos problemas e aliviar o coração, mas Estela responde com serenidade que esse não é o caso dela, deixando claro que os seus conflitos são mais profundos. Quando Andresa pergunta diretamente o que Estela sentiu ao reencontrar Ismael, ela responde de maneira sincera, dizendo que gostaria de afirmar que não sentiu nada, mas que na realidade sentiu muita raiva e pede constantemente a Deus que Ismael desapareça de sua vida de uma vez por todas. Estela então vira a conversa para Guiomar e pergunta o que, afinal, está acontecendo com ela. Andresa diz não ter certeza, embora saiba que antigamente Guiomar adorava Raul, mas que agora parece obcecada por ele, vigiando e perseguindo-o constantemente.
Ela finaliza dizendo que já conversaram com Raul e decidiram que será necessário levar Guiomar ao médico para entender o que está realmente acontecendo. Diná mostra para todos que finalmente encontraram a aliança de Theo, deixando claro que o objeto havia sido recuperado. E em seguida pede para Patty afirmar com convicção que não vai mais tentar pegá-la novamente. Enquanto isso, Theo prepara uma bebida para si mesmo, demonstra certo nervosismo contido e logo sobe para o andar superior da casa. Ao encontrar Diná, ele questiona diretamente o momento em que ela resolveu mudar de comportamento, dizendo que percebeu a transformação dela a partir do instante que deixou de demonstrar ciúmes. Diná tenta se justificar, revelando que sua intenção foi justamente buscar uma nova forma de lidar com a relação e melhorar como pessoa, tentando encontrar paz. Mas ele, desconfiado, quer saber se essa mudança foi influenciada por alguém, insinuando que talvez alguém a tenha aconselhado. Diná insiste que os dois estavam vivendo uma fase tranquila e que talvez nunca tenham sido tão felizes quanto agora. Mas Theo, já irritado, se levanta abruptamente e diz que não aguenta mais aquela encenação e chama Diná de falsa, além de acusá-la de estar sendo cínica o tempo todo. Diná, confusa, diz que não compreende toda aquela fúria, mas ele, sem rodeios, toca no assunto do detetive particular e exige que ela o chame imediatamente para conversar. Ela tenta dizer que tudo tem uma explicação, porém a situação rapidamente se transforma em uma discussão intensa. Theo afirma que já descobriu o nome do homem contratado e acusa Diná de ter mentido o tempo inteiro, decepcionado com a traição emocional. Perdendo o controle, ele manda que Diná saia do local antes que ele acabe se exaltando ainda mais. Empurra-a com força sobre a cama e, sem dizer mais nada, sai do quarto deixando-a sozinha. Em outro ponto, Tato chega com Naná e informa que vai focar completamente na corrida, demonstrando motivação e seriedade. Ele pergunta se, caso ganhe, poderá comprar uma motocicleta com dinheiro do prêmio. E Otávio, de forma contida, dá a entender que sim, justificando que o valor será dele, portanto ele decide o que fazer. Alberto comenta que Otávio sempre teve verdadeiro pavor de motocicletas, mas o amigo responde que Tato conhece os riscos e, sendo assim, ele prefere não interferir nas decisões do jovem. Tato diz que não esperava receber uma resposta tão despreocupada. Após saírem, Otávio pergunta a Alberto qual sua impressão sobre Naná, e ele responde que parece ser uma jovem de bom caráter, ao que Otávio concorda, insinuando que ela é ainda melhor do que aparenta. Curioso, ele questiona como anda a relação de Alberto com Estela, mas o médico admite que as coisas estão indo de mal a pior, mencionando que o ex-marido de Estela retornou, o que complicou ainda mais a situação. Alberto desabafa dizendo que Estela não enxerga o laço profundo e inquebrável que ainda os une nessa existência. Otávio aconselha o amigo a insistir, dizendo para ele não deixar esse sentimento escapar, pois se trata de um amor verdadeiro. Em contrapartida, Alberto pede para Otávio valorizar o momento presente e viver com intensidade o que está ao alcance agora. Enquanto isso, o pessoal da pensão se mobiliza animadamente para organizar um ambiente onde acontecerá o aguardado evento da noite da pizza. Zeca tenta provocar Naná, demonstrando proximidade com Bárbara, numa tentativa de causar ciúmes, mas logo percebe que esse esforço é inútil. Naná se mostra indiferente e até chega a dançar com um homem que estava fantasiado, o que deixa Zeca frustrado. De volta à casa de Theo e Diná, ele começa a organizar suas coisas na mala, determinado a sair. Os dois têm mais uma briga intensa como as anteriores, mas Diná, tentando manter a calma, implora para que conversem, acreditando que ainda há espaço para entendimento, e confessa ter jogado sujo ao contratar o detetive, reconhecendo o erro. Theo, porém, diz que não há mais o que conversar, a não ser para dizer que tudo terminou. Diná insiste para que ele mantenha a calma, mas ele continua reclamando da atitude dela e pergunta se por acaso ela enlouqueceu. Irritado, retira as roupas das mãos de Diná e afirma que ela precisa ficar sozinha para refletir sobre tudo o que fez. Ao final, Diná, angustiada, implora para que ele abra a porta, enquanto ele a deixa trancada, imersa nas próprias consequências.